Fala, turma! Mais uma aula, voltando à Química Analítica, dando continuidade. Professor JP com vocês para esclarecer todo o processo que envolve, né, a força iônica do meio, a atividade iônica, atmosfera iônica, muitas outras atividades aqui hoje para vocês. Então, nesta aula, vem comigo que nós vamos determinar solubilidade. Nós vamos aqui determinar cálculo de pH, cálculo de produto iônico também das soluções. Nesta questão, eu apresento aqui para vocês um exercício que diz o seguinte: calcule o KW, quer dizer, o produto iônico da água condicional, o pH também da água condicional, utilizando uma força iônica das seguintes soluções a seguir. A primeira solução que nós temos, cloreto de potássio. Todas elas serão de cloreto de potássio, com suas respectivas concentrações molares. Então, nós vamos determinar o KW e o pH condicional da água pura, utilizando o cloreto de potássio e a sua respectiva concentração. E depois nós vamos discutir esses resultados, né? A solução do cloreto de potássio em várias concentrações. O que é que muda com relação ao produto iônico? E o pH? E aí nós vamos entrar numa discussão. Então, primeira parte aqui, você tem que fazer a equação. Vamos aqui equacionar o KCl. Então, você tem aqui o KCl, ok? Você tem ele no estado sólido. E aqui você vai ter eles na forma de íons, ó. Beleza? Então, AQ. E aqui você também tem AQ. Então, o cloreto de potássio está sendo dissolvido em água e as suas espécies no meio. Beleza? O que é que nós vamos analisar? Calcular a força iônica para esta primeira solução aqui de cloreto de potássio na concentração definida. Ok? Olha o que é que você tem. Além disso, você tem a água pura sofrendo o processo de ionização, certo? Lembrando que a concentração desse cara aqui, você tem ela na casa de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu também vou ter na mesma proporção, 10 a menos 3. Mais 1 vezes 10 elevado a menos 3. Olha só a proporção. 1 está para 1. A proporção que é 1 para 1. Então, significa o quê? Que se você determinar a força iônica, 1/2, aí nós vamos somar, olha só, nós vamos somar, ok? As respectivas concentrações. Olha lá o que é que você tem. A primeira concentração aqui para o potássio, por exemplo, você tem o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a sua carga, que é mais 1 ao quadrado. Mais a segunda concentração do cloreto, que também é a mesma, de 1 vezes 10 a menos 3, vezes a carga do cloreto, menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor de... Então, olha só o que é que nós estamos fazendo. Cálculo da força iônica. Vamos determinar a força iônica deste eletrólito. Queridos, analisando bem aqui, você sabe que 1/2, isso aqui tudo vai dar 1 vezes 10 a menos 3, porque tudo é carga ao quadrado, vai dar 1, certo? Aí você resolvendo isso aqui, vai dar o quê? 1 vezes 10 a menos 3 mais 1 vezes 10 a menos 3, você vai encontrar o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Toda vez que a tua substância aqui tiver proporção de 1 para 1, nem precisa fazer cálculo. Você já sabe que a força iônica será igual à própria concentração, beleza? Olha aí o que é que você tem de força iônica. Ou, né, 1 vezes 10
E notação científica, tá ok? Mesma coisa, né? Então, você acabou de determinar a força iônica. Deixa eu te mostrar aqui o pedacinho. Olha lá. Então, toda vez que você tiver o teu eletrônio na proporção de 1 para 1, as espécies aqui em solução, você já sabe que a força iônica será igual à concentração. Tudo bem? A força iônica, na proporção aqui, ó, a força iônica é igual à própria concentração. E aí, com isso, você não precisa fazer a linha aqui que trata da força iônica, já tira direto. Tá? Mas, via de dúvida, você faça passo a passo e você vai ter maiores entendimentos. Tudo pizza? Então, tá feita aí a primeira parte para vocês do cálculo da força iônica. E agora, com essa força iônica, nós vamos aplicar a equação de quem? De Davis. Em que o limite aqui é de 1 vezes 10 a menos 3, tá? Então, menor que 0,5, né, nós vamos ter aplicação das equações de Barrichello e também tem a equação de Davis. Então, vamos aplicar aqui a equação de Davis. E aí, vou apagar, pegar aqui o meu apagador, certo? Guardem bem esses valores aí. E nós vamos agora submeter a equação de Davis para a resolução dos coeficientes de atividades. Vamos determinar os coeficientes de atividades também, aplicando a equação de Barrichello, ou a equação de Davis aqui neste momento. Tudo ok? Então, vamos se embora. Tudo pizza? Então, equação de Davis. Vamos aplicar aqui a equação de Davis. Força iônica foi igual à própria concentração que você tem aqui. 1 vezes 10 a menos 3 molar. Beleza? Vamos à equação de Davis. Menos log do coeficiente de atividade. No caso, eu tenho H3 ou mais e também tenho o H-, que é a altionização da água, recebendo esse eletrólito em meio, efeito salino, que é igual uma constante. Aí aqui é onde nós vamos ter aquele detalhe, que é a constante vezes o quê? A carga das espécies, e aqui é onde eu busco aquele parêntese maior, para poder representar aquele parêntese maior para você não se perder no cálculo da científica. Aqui eu tenho a força iônica. Aqui embaixo eu vou abrir outro parêntese. Vou ter 1 mais raiz quadrada da força iônica. Menos, vou abrir outro parêntese. Um fator de 0,2 vezes a força iônica. Tudo pizza? Então, essas são as informações aí para ti, ok? Então, eu costumo abrir, né? Colocar parênteses aqui para facilitar, ok? Para ficar fácil na hora da gente responder essa parte aí minuciosa. Exige muito cuidado. Então, vamos lá. Lembrando que o coeficiente aqui vai ser menos log do coeficiente de atividade do íon H3 ou mais, que é igual 0,51, que é o valor dessa constante, vezes a carga, que é mais 1, certo? A carga aqui é mais 1 do íon hidrônio, e aqui é onde chega a problemática. Olha lá. Ok?
raiz quadrada da força iônica. Olha quanto é a raiz quadrada da força iônica. É 10 a menos 3. 1 vezes 10 elevado a menos 3. E debaixo eu tenho 1 mais a raiz quadrada de 10 elevado a menos 3. Menos, é extensa, tá? Menos 0,2 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3, que é o valor da força iônica. 10 a menos 3. E aí eu vou fechar aqui, ó, o colchete maior ou o parêntese. Ó. Tudo ok? Então você fez o quê? A substituição. Você fez a substituição lá para aplicar a resolução do problema. Beleza? Agora vamos pegar a calculadora científica para tal. Vamos pegar a calculadora científica e resolver essa parada aí. Ok? Apagando a parte lá de cima. Questão de número 18, né? Vamos jogar aqui para cima os valores. Ok? Agora vamos pegar a calculadora científica e resolver o problema. Tá. Então, passando aqui para cima, menos log do coeficiente de atividade do hidrônio é igual. Vamos resolver primeiro esse pedaço maior aqui. O resultado que sair daqui, nós vamos multiplicar por 0,51. Aí se torna mais fácil, né? Então, pegando lá, vamos determinar raiz quadrada. Raiz quadrada. Vamos resolver esse primeiro passo aqui. Vou abrir dois parênteses. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 3. Fecho parêntese, tá? Dividido. Aí eu abro parêntese. 1 mais raiz quadrada de 10 a menos 3. Fechei. Menos, abri parêntese, 0,2 vezes a 10 a menos 3. Que é o nosso coeficiente, é a nossa força iônica. Feito isso, você encontrou um valor de 0,030. Vamos colocar aqui. 0, vamos conferir novamente, tá? 0,030, 45. O valor que deu, tá, pessoal? 343. É bom resolver isso aqui novamente. Agora vamos multiplicar por 0,51 que está aqui para trás. Ok? Aí você multiplicou por 0,51, encontrou 0,0155, tá? Vou colocar tudo. 31.249. Então, vamos aproximar esse valor aqui para 0,0155. 0,155. Tudo bem? A gente, esses números aqui, a gente desconsidera eles. Considera só aqueles números lá, porque eles são mais, né, números significativos. Beleza? Então, agora você vai pegar log do coeficiente de atividade do hidrônio é igual, aplica agora antilogaritmo de base 10 elevado a menos 0,0155. Certo? Porque aqui é menos, passou a ser mais. O que era mais, passou a ser menos. Por quê?
Aqui é log na base 10. Então, eu pego 10 e elevo a concentração ali obtida, né, o coeficiente de atividade, com expoente negativo. Aí, com isso, você vai ter o quê? Log, né, do coeficiente de atividade do hidrônio é igual a... Vamos determinar aqui quanto que vale agora o coeficiente do H+. Então, você pega 10, eleva a menos 0,0155. Você achou 0,96. Esse é o coeficiente de atividade do hidrônio, bem como o coeficiente também da hidroxila, já que a proporção é 1:1. Tudo ok? Ó, olha lá. Então, esses dois aqui, H3O+, e OH-, como a proporção lá no início você viu que era de 1:1, e a carga da hidroxila é -1, se eu colocar aqui, ó, mais 1 trocar por -1, quando eu resolver tudo isso, será igual. E aí você obteve ali as concentrações dos coeficientes de atividade de cada uma das espécies, no caso do hidrônio e da oxidrila em água. Você pegou o KCl, achou a força iônica. Você achou a força iônica daquele eletrólito para vir aplicar e encontrar o quê? Encontrar os coeficientes de atividade individuais. Para isso foi aplicado na equação de Davis, porque força iônica, ela tem valor de 10 a -3. São valores menores que 0,5. Se aplica para a equação de Davis, né? Claro que tem outros fatores aqui, em questão de o raio, né? O íon, ele tem um raio hidratado, aqui não levou em consideração, não foi fornecido, tá? E tem uma constante e o valor deste raio, do íon hidratado. Porque o íon hidratado, ele tem um raio muito maior do que o íon não ainda hidratado. Tudo pizza? Então, fizemos o cálculo aí, né? Pode printar, resolve essa parte aí. E agora vamos aplicar o cálculo para achar o KW, que é a constante condicional do produto iônico, da água, bem como os pHs, das duas, né, pH e o POH. Vamos determinar isso aí. Beleza? Então, guardem esses valores aí, porque nos próximos cálculos, este valor aqui, ó, ele é igual. Este valor aí é igual. Que você pode estar utilizando para a sequência dos demais exercícios. Tudo bem? Eu vou até anotar ele por aqui também, que eu vou precisar, já que o quadrinho é muito pequeno, eu vou deixar ele anotadinho aqui embaixo. 0,03, 0,030, 45, 343. Beleza? Então, isso aqui é o valor já final. Faltando multiplicar só por esses dois produtos aqui. Então, sabemos que o coeficiente de atividade foi de 0,96. Tende a 1, tá, pessoal? Coeficiente de atividade tende a 1. Se tende a 1, significa que a concentração, ela se torna igual à atividade iônica, tá? Aquela quantidade em concentração disponível no meio. Agora, queridos, nós sabemos que a autoionização da água, duas moléculas, né? O que é a autoionização? É você ter duas moléculas de água para formar esses íons em meio. Em meio. Olha lá. Você tem esses íons aqui em meio. Um está para um. Então, você tem esses meios aqui, ok? Então, o produto iônico da água é igual à concentração do íon hidrônio vezes a concentração do OH menos. Tudo pizza? Então, você tem isso aí.
Agora, vamos escrever o produto iônico da água em meio de atividade iônica. Então, eu vou ter atividade iônica de quem? Do H3O+, vezes o seu coeficiente de H3O+. Tudo pizza? Vezes a atividade da hidroxila, ó. Atividade do íon OH-, vezes o gama OH-. Olha lá o que é que você tem. O que é que eu fiz aqui? Diferenças, né? A concentração aqui, eu escrevo em forma de atividade iônica. A atividade iônica, o que é a atividade iônica? A atividade iônica, você sabe que é a concentração, né, real vezes o gama I, o seu respectivo coeficiente. Então, olha o que é que eu fiz lá. Eu peguei a concentração em forma de atividade. Ó. A concentração em forma de atividade. O que é que eu faço? O que é a atividade? Se você analisar, concentração vezes coeficiente de atividade. Então, eu estou trocando a concentração pela atividade. E a atividade, ela é escrita na forma de concentração versus o seu coeficiente de atividade. E aí, com isso, você tem essa atividade aqui, essas duas atividades, na forma de concentração. Você tem essas duas atividades na forma de concentração. Beleza? Vamos ver como que fica agora essa armação aí, para ser substituída. Ok? Então, vai sobrar que o KW é igual. Isso aqui também eu vou trocar por KW condicional, né? A condicional. E o que é que foi que sobrou? Os coeficientes de atividade. Então, eu vou ter os coeficientes de atividade do H3O+, vezes o coeficiente de OH-, porque a atividade aqui, ó, é a concentração do hidrônio. A atividade da hidroxila, você tem a concentração de OH-. Aí, quando você analisa isso, ó, você troca por um novo KW, que é o KW condicional. E esse é o termodinâmico, que vale 1 vezes 10 a menos 14. Tudo ok? Então, em forma de atividade, você faz isso. Só para você distribuir. Agora, vamos ao cálculo, né? Vamos tentar fazer o cálculo agora aqui para a fórmula. Então, eu vou isolar o KW. KW condicional. Daqui para frente, você pode só pegar a fórmula. Ó. KW dividido pelos coeficientes de atividade. H3O+, vezes OH-. O que é que eu tenho aqui? Uma fórmula. Então, essa fórmula aqui, você já pode usar ela direta. Quando ele pedir, né, para determinar o KW, que é a condicional, eu tenho a termodinâmica e tenho o quê? Os coeficientes de atividade. Por isso que teve que aplicar a equação de quem? De Davis. Então, aqui você aplicou a equação de Davis. Porque quando você aplicou a equação de Davis, você achou o quê? Os coeficientes individuais. Então, fazendo aqui a substituição, ficou. Quanto que é esse produto iônico a 25 graus? Você sabe que é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Quanto que é o coeficiente de cada um deles? Você lembra? Ficou o quê? 0,96. Eu vou levar ao quadrado, porque esses dois são iguais. 0,96 vezes 0,96. Então, eu já respondo aqui ao quadrado. E aí, nós vamos pegar agora e fazer a divisão. Quanto que dá aquilo ali? Científica, né? Pegar a calculadora científica para tal. E vamos lá.
1 vezes 10 elevado a menos 14, fechou parêntese, dividiu, abriu parêntese, 0,96 ao quadrado, fechou parêntese, achou quanto? 1,08, achou 1,08, vou colocar o 5 aqui também, vezes 10 elevado a menos 14. Então, você achou aqui, ó, o produto iônico condicional. Significa que teve um valor maior que o termodinâmico, que é de 1 vezes 10 a menos 14. Isso na temperatura de 25 graus Celsius. Então, já aumentou o produto iônico. Agora, falta determinar o quê? As concentrações de H3 ou mais e OH- dispersas na solução, para aplicar o log, certo? Dessa concentração. Então, aí nós vamos saber. Se aqui já sabemos que o produto iônico vai aumentar, né? Se o produto iônico aumentou, significa que eu vou ter o quê? Altas concentrações, relacionadas a 10 a menos 7. E aí, o que é que vai acontecer? O pH vai cair. Vai diminuir o pH, comparado ao produto iônico termodinâmico a 25 graus Celsius. Beleza? Vou fazer aqui no cantinho direito lá. Vou fazer aqui. O que está faltando agora? Você aplicar para determinar estas concentrações aqui. Ó. Falta isso, né? Então, vamos lá. Apagar aqui. Ok? Aí você volta, né? Com essa nova fórmula aqui. Olha o produto iônico, quanto que você encontrou lá. Ó, 1,085 vezes 10 a menos 14, que é igual. Essa concentração é X e essa é X, né? É como se fosse assim o cálculo daquela solubilidade das espécies. As concentrações de cada espécie daquela. Então, isso aqui eu chamo de quê? X ao quadrado. E o inverso da potência você joga para radiciação. Olha lá. 1,085 vezes 10 elevado a menos 14. E aí você vai encontrar o X igual a calculadora científica. Então, você pega raiz quadrada de 1,085 vezes 10 elevado a menos 14, fechou parêntese, encontrou aqui 1,042, aproximado, né? Vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. De quem? Das concentrações de H+, e as concentrações de OH-. Porque a proporção aqui, ó, X e X é igual, tá? 1 em 1 aqui, ó. Então, a concentração de um é igual à concentração da outra. Então, você tem esse valor aqui encontrado. Olha só. Aumentou o produto iônico, certo? Aumentou o produto iônico condicional. O que é que aconteceu com as concentrações aqui também? Aumentaram. Então, eu tenho uma quantidade maior quando comparada às concentrações lá de H+ e OH- a 25 é 10 a menos 7. E aqui deu o quê? 1 ponto algum trisquinho a mais. Certo? Agora você vai e aplica para achar aí o pH, que é menos log dessa concentração aqui. 1,042 vezes 10 elevado a menos 7. Aí, com isso, você vai achar o pH também condicional. Ele pede, aplicando aí a propriedade aí de log. Então, vamos lá. Menos log, abriu parêntese, 1,042 vezes 10 elevado a menos 7. Fechou, igual 6,98. Então, o pH aqui que você encontrou, 6,98. Olha só que beleza. Olha o pH. Diminuiu. Certo? Então, isso aqui é importante. Ó. As concentrações aqui aumentaram.
produto iônico também aumentou, certo? As concentrações aumentaram e o pH diminuiu. Aí você achou o pH da água nesta solubilidade com o cloreto de potássio. Olha o que é que aconteceu. O pH deu uma quedinha, 6,98. E o pH a 25 graus Celsius, temperatura ambiente 25 graus Celsius, você sabe que é 7. O pH da água é 7. E aí, pela adição de um eletrólito, que teve uma força iônica pelo meio, favoreceu a solubilidade. Então, eu tenho o quê? O deslocamento do sentido direto. Eu tenho um maior produto iônico, está comprovado aqui, ó. Se aumenta o produto iônico, aumenta as concentrações e diminui o pH, aproxima de 7. Essas são as suas conclusões aí. Tudo pizza? Então, encontramos 6,98. E se ele pedisse para encontrar o pOH, aí você subtrai de quanto? 14,701. Tá? Caso ele peça também, né, você só subtrai. Então, aqui vai dar 7,01. Ó, porque a soma dos dois tem que fechar quanto? 14. Ok? Mas a solução, né, ela tem pH 6,98. Não achar que é básica, porque deu 7,01. Ali é pOH. E aqui eu tenho pH. E com essa forma você chega ao cálculo da primeira. Tudo pizza? Então você tem esses valorzinhos aí anotados. Tá ok? Vamos para a segunda solução. E aí a gente já tem a forminha da primeira, a gente aplica na segunda, aplica na terceira também. Ok? A fórmula é essa aqui. Condicional, termodinâmico. E os coeficientes de atividade você aplica a equação de Davis. Beleza? Então vamos nessa. Anotem esses valores depois e faz uma tabela com as suas comparações. Ok? Vamos lá. A próxima concentração aí é de cloreto de potássio, só que 5 vezes 10 a menos 3. Né? A letra B é o cloreto de potássio, a concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Então, vamos já para essa outra concentração aqui. O que é que eu disse lá para vocês? Que quando o KCl aqui, ó, vou ter um K+, mais um Cl-. O que é que eu quero mostrar para você? Aqui é o sólido, soluções aquosa, soluções aquosa. Porque eu tenho a presença de água também sofrendo a sua ionização, a sua auto-ionização, né? Nas espécies que temos lá. Então, aqui a proporção é 1 para 1. Então, eu já posso afirmar que a força iônica também já vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Já tem a concentração, proporção de 1 para 1. Tá ok? Então, própria concentração igual a força iônica do meio. E aí, se tem força iônica do meio, basta aplicar Davis. Menos log do coeficiente de atividade para o hidrônio, que é igual a constante, que é de 0,51, vezes a carga, que você sabe que é mais 1. E aí vem aquela parte gigante lá, que nós já estamos craque nela, né? Vai lá. Aqui eu vou ter a raiz quadrada da força iônica, que é 5 vezes 10 a menos 3. Né? 5 vezes 10 a menos 3. E aqui embaixo eu tenho 1 mais a raiz quadrada da força iônica, que é de 5 vezes 10 a menos 3. Fechei. Menos 0,2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Aí aqui, fecho e tem um quociente maior que me garante essa operação aí. Ok? Olha lá o que é que você tem. Mudou o quê? A força iônica. Então, se mudou a força iônica, nós precisamos encontrar lá
o coeficiente de atividade, ó. Ok? Precisamos encontrar o coeficiente de atividade. Tudo pizza? Deixa isso aqui quieto e vamos resolver essa parada todinha aí novamente. Lembram? Então, lá vou eu. Vou abrir 2 parênteses no início. Vou abrir 2 parênteses. Vou fazendo assim com vocês, ó. Vou abrir 2 parênteses. Raiz quadrada de quanto? De 5 vezes 10 elevado a menos 3. Elevado a menos 3. Fechei um parêntese. Certo? Aí agora, dividido, vou abrir o outro parênteses. Tá aqui, ó. Quem é? 1 mais raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado a menos 3. Fechei outro parêntese. Menos, abriu outro parêntese, conforme está aqui, para não dar erro. 0,2 vezes a força iônica. 5 vezes 10 a menos 3. Certo? Isso aqui é o mesmo que você ia usar 0,005. Mesma coisa, vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Fechei 2 parênteses. Eu vou fechar esse e vou fechar para igualar aonde eu comecei lá, ó, os 2. Abri 2, fechei no final 2. Siga isso que você não vai errar. E aqui, menos. Ok? Igual. Tudo isso aí resolvido deu 1,23 vezes 10 elevado a menos 3. Aproximado esse valor aí. Ok? Então, você tem este número aí para o cálculo. Tudo pizza? Então, esse valor agora eu multiplico 0,51 vezes 0,51. Aí nós vamos encontrar aqui menos log do coeficiente de atividade, que é o hidrônio, que foi igual a 6,28 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Então, passando para cá, você vai ter o coeficiente do hidrônio, que vai ser igual ao coeficiente do OH-, vai ser 10, agora é o antilogaritmo elevado a menos 6, né? Menos 6,28 vezes 10 elevado a menos 4. Isso vai ser igual a... Então, vamos lá. 10 elevado a menos 6,28 vezes 10 elevado a menos 4. Fechou parêntese, 0,99. Então, esses valores aqui, desses dois coeficientes, foi de 0,99. Então, encontramos os coeficientes de atividade. Tende a 1, né, pessoal? Mostrar a tela lá embaixo, por favor. 0,99. Tendência a 1. Então, diminui, tá? O coeficiente de atividade quando se tem um eletrólito em água. Cai o coeficiente de atividade e automaticamente também cai a atividade iônica. Se for fazer o cálculo da atividade iônica, você tem a concentração multiplicado pelo coeficiente. Aí você acha a atividade iônica disponível ainda dentro do seio da solução. Certo? Então, o que é que você obteve aí? Os coeficientes. Agora você vem aplicar nessa fórmula aqui, ó, que está no cantinho aqui guardada, certo? Porque os coeficientes nós temos.
Tira um print aí que eu estou saindo da frente. Continuando. Para cá. Deixar os valores aqui e fazer aqui para cima. Então, K, W, condicional, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Vou aqui. Mostrar lá em cima, né? 1 vezes 10 elevado a menos 14. Embaixo, olha os coeficientes. 0,99 ao quadrado, entende? Porque é um vezes o outro, ó. É o mesmo. 0,99 vezes 0,99. Eles são iguais. E isso aqui vai ser igual a... Então, KW condicional é igual. Pega a científica e vamos lá. 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido... Abre parênteses, 0,99 ao quadrado, fechou parênteses, igual 1,02 vezes 10 elevado a menos 14. O que é que aconteceu? Isso aqui é o produto iônico condicional. Lembrando que o termodinâmico aqui, ó, olha quanto que ele vale. 1 vezes 10 é menos 14. E aqui aumentou um pouquinho, tá? Então, sempre vai aumentar um pouquinho. Se aumenta um pouco, significa que eu tenho mais H3 ou mais ou H menos no sentido direto do equilíbrio. E com isso o pH tende a cair. Ok? Então, vamos lá. pH, para resolver isso aqui agora, pH é calcular o... Apagar aqui do lado. Para calcular o pH, primeiro nós temos que encontrar o quê? As concentrações de H3 ou mais. E olha lá. Concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH menos. Esse aqui, ó, olha quanto que ele vai. 1,02 vezes 10 a menos 14, que é igual a x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Baixar a concentração dele. Então, x ao quadrado é igual. Já vamos extrair a raiz, né? Olha lá. 1,02 vezes 10 elevado a menos 14. Então, x aqui vai ser igual raiz quadrada. Deu 1,01 vezes 10 elevado a menos 7. O quê? Mol por litro. Isso aqui são as concentrações, ó, dessas duas espécies aqui. Agora você vem e aplica pH, menos log dessa concentração. Olha lá, 10A menos 7. Vamos ver por que você encontra o seu pH condicional. E aqui já entra a segunda parte do exercício. Então, menos log, abriu parênteses, 1,01 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a 6,99. Olha lá. 6,99. Mostra que a água continua sendo pura. 6,99. pH aí, né? Quase 7, então vai ficar 8,01. Menos 14. Menos 14. 7,00, né? Para dar 13,99 ou 14 fechado. Então, olha só o pH, caiu. Então, é isso que você vem fazendo suas comparações. Ó. Aí você comenta. A condicional que você encontrou foi de 1,02. Então, é muito maior que comparado ao KW, que é de 1 vezes 10 a menos 14. Esse valor a 25 graus Celsius. E que estas concentrações aqui, elas correspondem a 10 a menos 7, 10 a menos 7, a 25 graus Celsius. Então, eu quero mostrar para você comparar. E as concentrações aqui obtidas
elas foram muito maiores que quanto? 10 a menos 7, ó. É isso que eu quero que você analise lá, certo? Então, foram bastante o quê? Maiores, ó. 1,01, um trisquinho. Comparado aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 7. A 25 graus, produto iônico, 1 vezes 10 a menos 14. Quando você calculou com o eletrólito, o cloreto de potássio, olha o que aconteceu. Aumentou o produto iônico, comparado a este, certo? As concentrações foram maiores comparado a elas, a 25 graus, e o pH também dessa água a 25 graus, nós sabemos que vale quanto? A 7. E quanto que nós encontramos? 6,99. Então, nós estamos certo disso. Certo? Então, o pH diminuiu. E o equilíbrio desloca no sentido de maior produto iônico. Por quê? Se tem uma força iônica, favorece a reação direta e a solubilidade do cloreto de potássio, que é um sal muito solúvel. Tudo bem? Porque ele tem uma solubilidade grande, porque o tamanho do seu íon é pequeno. Então, não tem uma queda muito discrepante em relação à questão, por exemplo, da atividade, né? Então, você tem um aumento de força iônica, um aumento de concentração e diminui o coeficiente de atividade. E quanto maior o tamanho, mais volumoso for o raio, você vai tendo o quê? Uma diminuição muito mais brusca desses coeficientes de atividade, que é essa média que se faz entre a carga e a concentração, junto à força iônica. Turminha, então aqui foi resolvido, né, com o cloreto de potássio. Na concentração de quanto? Na concentração de 5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, 6,99. Então, aumentou a concentração relacionada à primeira, não foi? A primeira era quanto? 1 vezes 10 a... não me lembro lá. Depois a gente faz as análises aí. Acho que era 10 a menos 3. Então, a concentração era maior. Agora, você já tem uma concentração menor. O que é que aconteceu? Quanto maior a concentração, você vai ter uma queda de pH um pouco abaixo comparado a que tem uma menor concentração. Isso você pode ver pelos cálculos que foram feitos. O pH da primeira deu 6,98, essa deu 6,99. Então, a quedinha é bem pouquinha, mas isso em função da força iônica. Porque ela aumenta, né? Então, aumenta a solubilidade. Se tem uma força iônica menor, diminui também esses coeficientes e na proporção de pH e produto, né? Iônico. E por fim, que a letra C é igual à letra D, então nós temos agora a letra C sendo KCl, a concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2 molar. Então, força iônica, nós sabemos que vale 1 vezes 10 a menos 2 molar. Então, vamos para D. Menos log da concentração do íon H3O+, é igual a 0,51. A carga é mais 1, vezes aquele complexo lá. Vai mudar a força iônica. Então, você vai ter lá 1, 2. Fechou? Ó. 0 ou 1 vezes 10 a menos 2. Aqui abriu outro. 1 mais raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 2. Menos 0,2 vezes 1 vezes 10 a menos 2. Fechou? 2 parênteses no final. Tá ok? Olha só. Vou pegar a canetinha vermelha que eu faço lá para você ver essa diferença de parênteses. Olha lá. Aí fecha com 2 aqui. Então, vamos resolver tudo isso e o resultado multiplica aqui. Então, calculadora científica na mão, você vai, abre 2 parênteses, raiz quadrada, 1 vezes 10
elevado a menos 2. Cuidado para não colocar o pontinho, tá? Da calculadora científica, que às vezes vai dar um erro bárbaro. Fechei parêntese, dividido, abriu. 1 mais raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 2. Fechou? Menos, abriu, 0,2 vezes 1 vezes 10 a menos 2. Fecha 2 parênteses. 7,09. Ó, tudo isso aqui deu 7,09. Para você depois fechar aí com você, tá? Vezes 10 a menos 3. Isso aqui é aproximado. Agora, multiplica por quanto? 0,51. Então, menos log desse coeficiente de atividade H3 ou mais é igual a vezes 0,51. 3,62. Aproximado. Vezes 10 a menos 3. Aí você tira o quê? O coeficiente de atividade, 10, que é o antilog, elevado a esse valor ali, ó. Menos 3,62 vezes 10 a menos 3. Passando para cá, você vai ter o coeficiente de H3 ou mais igual o coeficiente de OH menos, num total de tal 10 elevado a menos, abriu parêntese, 3,62 vezes 10 elevado a menos 3, fechou parêntese, igual 0,99. 0,99. Você achou ali os coeficientes de atividade, ó, tendendo a 1. Agora, volta para cá e substitui aqui, ó. Nessa fórmula que você já tem ela trabalhada. Ok? Então, terminando lá, você vem para cá. Nessa parte aqui que você vai substituir agora. Né? E aqui você tem produto iônico condicional. Produto iônico condicional. Esse vale 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 0,99 ao quadrado. Calculadora. 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido, abriu parênteses, 0,99 ao quadrado, fechou parêntese, 1,02. 1,02 vezes 10 elevado a menos 14. Olha o que é que você encontrou. Produto iônico condicional. Ó, 1,02, muito maior que 1 vezes 10 a menos 14. Então, aqui você aumentou mais uma vez, sempre, tá, pessoal? Está aumentando. E aí, agora, você encontrou, vamos atrás das concentrações. Vamos atrás das concentrações de H3 ou mais e OH menos. Vamos lá. Olha aqui. Então, você tem lá 1,02 vezes 10 a menos 14, que é igual a x vezes x. Que isso aqui são as quantidades de quem? H3O+, que é igual a concentração de OH menos. Resolvendo isso aqui é x ao quadrado, beleza? Que corresponde às concentrações delas. Então, x é igual a raiz quadrada de quem? 1,02 vezes 10 a menos 14. Então, x é igual a quanto? Vamos extrair raiz quadrada desse cara. 1,01 vezes 10 a menos 7 molar. É as concentrações ali, ó. Significa que as concentrações aqui também aumentaram com relação a 25 graus Celsius, que é de 10 a menos 7. Então, vem para cá e determina. pH é igual a menos log dessa concentração. Ó. E aí, vamos ver quanto que vale o pH. 6 ponto alguma coisa, 7, né? Vamos determinar. Então, vamos lá. Menos log, abriu parêntese, 1,01 vezes 10
elevado a menos 7, fechou parênteses, bateu no igual, 6,99. 6,99. Então, você tem o pH condicional encontrado também, porque o outro pH, você não esqueça que vale quanto? 7. Então, você sempre compara. Então, deu um valor bem pequenininho, né? Diferente, né? Bem próximo, aliás. E as concentrações aqui, para você comparar, é de 1 vezes 10 a menos 7. Sempre a 25 graus Celsius. E olha quanto que deu. 1,01. Pouquinha coisa ali, ó. Então, você chega aí o cálculo de pH. A água continua sendo neutra, mesmo que aumente uma quantidade pouca de concentração, aumentou a concentração, diminui pH. Tudo pizza? E aí você chega a estas conclusões aí de cálculo de KW e pH. Então, esta foi a letra C, que nós finalizamos. Que a letra D é igual à mesma solução e à mesma concentração. Certinho? Então, tá aí para vocês a resolução dessa questão que pede o pH e o produto iônico condicional da água pura em soluções de cloreto de potássio nas concentrações de 1 vezes 10 a menos 3, depois 5 vezes 10 a menos 3, né? 1 vezes 10 a menos 2, se não me engano. Tem que ver lá as primeiras. 1 vezes 10 a menos 3, 5 vezes 10 a menos 3, e depois 1 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, você viu aí que à medida que aumenta a força iônica, aumenta a solubilidade. Então, as próprias concentrações são iguais às suas próprias forças iônicas. Né? 1 vezes 10 a menos 3, depois aumentou para 5 vezes 10 a menos 3, e depois mais um pouco ainda para 1 vezes 10 a menos 2. Então, à medida que aumenta a concentração, aumenta a força iônica e cai a solubilidade dessas espécies no meio. Cai a sua atividade iônica, né, melhor dizendo, que a solubilidade aumenta. Cai a atividade iônica e os coeficientes de atividade que estão circundando, né, o íon positivo e o íon negativo, que no caso é o H3O+, porque se você colocar o H+ aqui, ó, e o OH-, então o que é que você vai ter? O positivo vai estar por aqui, ó, impedindo ela de olhar para ele, ó. E do lado de cá tem Cl-, tem Cl-, tem Cl-. Então, cria uma blindagem que esses aqui, ó, que esses aqui, ó, eles não se veem, certo? Então, aqui eu tenho uma interação de íons, e em volta desses positivos aqui vai tendo outros contra-íons de carga negativa. E em volta desses negativos vai tendo contra-íon de carga positiva, vai blindando esses íons, aliás, H+, e o H- de se interagir. Então, essa quantidade disponível eu chamo de atividade iônica. E esses íons em volta eu chamo de coeficiente de atividade. Então, eles caem. Com o quê? Aumento da força iônica, aumento da concentração. E o pH automaticamente baixa. Mas a água não deixará de ser neutra, mesmo que tenha um aumento leve dessas concentrações. Ok? Isso aí, você coloca lá como comentário, tá? O pH alterou por aumentar a força iônica e diminuiu as atividades, que estão menos livres para formar água. Ok? Mesmo que pouco, mas impede a formação de água. Mantenha mais na forma iônica. Tá? Porque a ionização vai formar esses íons aqui. Então, mesmo que eu tenha uma concentração pequena aqui, ó, aumentada, pouquinha coisa, mas favorece a reação direta. E impede. Por isso que diminui a atividade desses íons que estão aprisionados. O H3O+, e o H-. Então, impede que eles interajam para formar molécula de água não dissociada. Tá? Então, por essa questão, ficamos aqui. Um abraço e até a próxima.